Olá, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Social Media Expert. A partir de agora teremos encontros semanais para falar de assuntos que são tendência no universo das redes sociais, do marketing digital. Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Carneiro, especialista em redes sociais. Trabalho há mais de 7 anos criando conteúdo e estratégias para as mais diversas marcas. Sou criadora do canal Eu Social Media, que tem como objetivo democratizar o conhecimento sobre redes sociais. E, gente, hoje eu preparei um tema que vai ser assunto para muito bate-papo por aqui. Isso porque é um tema que é tendência nesse universo das redes sociais, do marketing digital, nesse ano de 2020. Um tema que está contagiando a cabeça de muitas pessoas por aí. Eu quero falar hoje como se tornar influente. É isso mesmo, como você se torna uma pessoa influente. Porque muita gente ainda tem na cabeça aquele sentimento de que influência é só para famoso, só famoso que pode se tornar influente. Isso é um pensamento um pouco atrasado, gente. Eu quero trazer reflexão aqui para vocês que as coisas estão bem transformadas a partir dessa revolução digital que a gente teve. Porque agora a gente entende que qualquer pessoa pode se tornar um produtor de conteúdo. Qualquer pessoa que tenha um tema específico a trabalhar, qualquer pessoa que tenha o desejo de realmente contagiar as pessoas com o seu conhecimento, que fazer com que as pessoas sigam essa pessoa a partir de alguma abordagem que ela possa trazer. Afinal, hoje somos todos mídia, é isso mesmo. A democratização que as redes sociais causaram na propagação de conteúdo é incrível. É algo que, assim, a gente antes via uma comunicação muito unilateral entre pessoas, marcas, enfim. Agora a gente vê que isso virou plural, qualquer pessoa pode falar o que bem entender, qualquer pessoa realmente pode se tornar mídia. A gente vê cada vez mais cases de pessoas que são pessoas comuns, pessoas que não eram tão famosas, e por causa de uma publicação nas redes sociais, por causa de um conteúdo que elas fizeram, aquela imagem daquela pessoa se propagou a um nível que tornou aquela pessoa uma pessoa conhecida, uma pessoa midiática. E isso está sendo cada vez mais frequente. Pessoas que decidem por criar conteúdo nas redes sociais estão aptas a se tornarem virais, a terem seus conteúdos viralizados na mídia, a terem realmente a sua imagem propagada nos veículos digitais. Porém, muitas pessoas ainda têm na cabeça que elas só podem se tornar uma influência, né, um influenciador para outras pessoas se ela tiver uma educação melhor, um título maior, uma posição de mais prestígio, uma lista mais extensa de conquistas ou conexões mais fortes. Mas cada vez mais a gente vê pessoas muitas vezes sem formação, pessoas que não tiveram de fato aquela certificação, né, de conclusão de mestrado, doutorado, enfim. Pessoas como essas, pessoas que realmente só chegaram naquele canal, publicaram o seu conteúdo, fizeram um Instagram, uma mídia bem feita e se tornaram de alguma forma mais conhecidos. Pessoas que não necessariamente passaram por essa trajetória que a gente está muito acostumado a ver na vida, né? Pessoas que terminaram faculdade, se tornaram doutores, mestres e etc. Então a gente vê que cada vez mais está sendo democrático. E o que a gente mais vê em comum com essas pessoas na realidade, essas pessoas que vêm se tornando influente nesses meios e veículos, a gente vê uma coisa ali, uma característica muito incomum nelas, que é a capacidade de não só fazer as pessoas serem atraídas por elas, mas de manter as pessoas atraídas por ela, seja pela produção de um conteúdo sobre determinado assunto que aquela pessoa faz, seja por causa de uma identidade visual em destaque que ela tem, seja por conta de uma abordagem diferente de fala que ela possui, né? Cada vez mais a gente vê pessoas comuns, pessoas como eu, como você, pessoas que não são ainda tão conhecidas na mídia, mas que se tornam de forma acelerada. Pessoas que vêm contagiando e
realmente influenciando outras pessoas. Pessoas que têm algo a realmente agregar na vida das pessoas e se propõem a isso. Se propõem a meter a sua cara ali, a usar da sua imagem realmente para se tornar uma autoridade em determinado assunto. Inclusive, até o final desse áudio, eu vou falar para vocês 3 dicas de como você pode se tornar uma pessoa mais influente, porque eu sei que se tu tá começando o teu canal agora, se tu tá realmente tendo esse desejo de crescer a tua página aqui no Instagram, nas redes sociais como um todo, você tem que ter em mente que em algum momento você vai começar a atrair pessoas, a atrair uma audiência, a atrair um público que vai se conectar com a tua ideia, que vai se conectar com o que você fala. Então, até o final desse áudio, eu vou trazer 3 dicas de como você pode se tornar uma pessoa influente. Fica ligado para ouvir aqui até o final. Então, gente, eu venho percebendo que para que uma pessoa se conecte com aquela influência, com aquela pessoa que já se tornou, de certa forma, algum tipo de autoridade no determinado assunto, eu venho percebendo que essa pessoa que é influente, ela tem algumas características que também são semelhantes entre elas, né? Uma delas que eu enxergo assim que seja a principal, inclusive, é que essas pessoas, elas continuam sendo pessoas reais, pessoas que se mostram com fragilidades. Elas não se escondem por dentro de máscaras, elas mostram a realidade do seu dia a dia. Elas compartilham muito sobre a sua rotina, sobre os bastidores das suas criações de conteúdo. Elas mostram muito por trás da câmera, por trás de uma foto bonita no Instagram. Elas mostram da hora que ela acorda, a hora que ela vai jantar, que ela vai passear com os filhos, que ela vai dormir. Então, eu vejo que essa é uma característica que muitas pessoas que já são influentes possuem. Elas têm a capacidade de se conectar com a massa. Elas têm a capacidade de ter um olhar humano nas suas relações com as suas audiências. Elas entendem que o seu público já passou por dores que ela mesma já enfrentou na vida dela. E ela sabe conectar a evolução que ela teve, a passagem por determinados problemas que ela já teve, né? Então ela sabe conectar esses aprendizados, essas experiências com uma dor que esse seu público está enfrentando no momento. E ela transforma isso em conteúdo para sua audiência. Então, cada vez eu vejo essas pessoas que exercem papel de influência, eu vejo cada vez mais elas encontrando formas de diálogo com a audiência que apresentam a sua personalidade, as suas características intrínsecas, né? E elas começam a transformar essa forma de conexão que elas têm muitas vezes com a audiência em uma profissão. É incrível a forma como as pessoas vêm crescendo de forma acelerada, principalmente aqui no Instagram, por conta da influência que exercem na vida das pessoas. Seja um criador de conteúdo que está ali para falar de moda, beleza, seja um criador de conteúdo que está ali para falar de tabus, de relacionamentos, de viagens. Então, a gente vê cada vez mais que as pessoas trazem os seus gostos particulares, as suas motivações e começam a transformar aquilo em conteúdo, entendendo muito bem o comportamento de uma audiência que passou por uma dor que ele teve ao estar desenvolvendo habilidades para poder falar sobre aquele conteúdo. E a partir daí a gente entende uma rede de conexão se formando. A gente entende que as pessoas começam do zero, assim como eu comecei, assim como você começou, mas que para virar a chave, para chegar a se tornar influente na mídia, elas evoluíram, elas passaram por um processo de evolução
onde o principal determinante foi o conhecimento dessas dores da sua audiência. Porque no momento que elas entenderam as dores da audiência, e por isso que a gente bota tanto a tecla da persona, e você já deve estar cansado de escutar isso por aí. Mas é porque é isso. Uma pessoa, para chegar a trilhar esse caminho, se tornar influente, ela tem que entender e saber muito bem a forma certa de falar com aquele telespectador, né? Quando a gente assiste um programa de TV, a gente vê que o roteiro daquele programa, a gente vê que os episódios, os temas trazidos para aquele programa conectam com algum tipo de assunto que a gente tem bastante interesse. E tem tipos de assunto, tem assuntos que são mais nichados, mas tem assuntos que são mais massivos, né? A gente começa a entender esse tipo de comportamento. A gente que utiliza muito as redes sociais, a gente começa a ver esse tipo de comportamento. E realmente um dos determinantes para a virada da chave, eu acredito que seja esse conhecimento sobre a audiência. A empatia para entender que as pessoas têm dores, que já passaram por problemas e situações assim como a gente passou. Quando a gente vê e entende que todos nós somos mídias, porque qualquer um de nós podemos construir um perfil que as pessoas queiram seguir, então a gente entende que a proporção da influência é algo exponencial, é algo que não vai parar de crescer, né? Cada vez mais a gente vai ver pessoas influenciando pessoas, seja a partir de uma defesa de um posicionamento, de um discurso que ela tenha, de uma ideia diferenciada que ela possui. Somos influentes. E não é porque você não concluiu uma faculdade, porque você não concluiu um mestrado, que você não pode se tornar esse tipo de pessoa. Não é porque você ainda não sabe muito bem qual profissão você vai querer seguir, que você não pode ter um gosto particular e começar a influenciar pessoas com aquele teu determinado gosto, com aquela tua determinada paixão. Eu vejo cada vez mais que você precisa dar um motivo para as pessoas quererem te seguir, né? Reflita bem, por que as pessoas se importariam com você se você não está ajudando elas de alguma maneira, né? Por que as pessoas se importariam com você se você não está produzindo um conteúdo que de fato faz com que aquela vida daquela pessoa se transforme de alguma maneira, né? Então, dê um motivo para as pessoas quererem te seguir. Então, se você chegou até aqui, entender um pouco desse conceito, dessa discussão, eu quero trazer 3 dicas para você que quer se tornar uma pessoa mais influente. E a primeira delas eu começo falando sobre a consistência. Eu acredito que pessoas influentes, elas são consistentes, elas aparecem na mídia de maneira frequente, elas defendem um posicionamento de maneira consistente, elas reforçam aquilo a cada novo diálogo que ela abre. Elas têm um posicionamento e elas seguem esse posicionamento, elas não mudam tanto de opinião a cada momento, né? As pessoas, elas se recusam a ouvir a opinião daqueles que não fazem o que falam. Elas querem saber que o que você faz corresponde a quem você é. Essas pessoas vivem abertamente suas vidas, sem medo de serem espiadas, né? Digamos assim. Então, comece a refletir, né? Você está pronto para essa consistência? Você está pronto como criador de conteúdo para defender uma ideia? Para explicar o teu posicionamento, explicar a tua jornada de vida, de onde tu veio, para onde você quer ir, e poder realmente mostrar para as pessoas que você tem um objetivo único e que você vai lutar até conquistar aquele objetivo, né? Então, eu acredito que esse seja uma primeira dica que eu tenho a passar para você que quer se tornar uma pessoa mais influente. A segunda delas eu até já introduzi, mas que eu vou reforçar como uma coisa muito importante para você que quer se tornar influente, que é a empatia.
E uma frase que eu tenho aqui para dizer é que reflita. É muito mais provável que a gente seja influenciado por aqueles que podem sentir o que nós sentimos, por aquelas pessoas que têm os nossos interesses em mente e sabem dialogar com eles, né? Então tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o ouvido é o caminho para o coração, né? Então a gente quer ouvir aquilo que de alguma forma vai mexer com as nossas emoções, que de alguma forma vai transformar, né, o nosso interior, que de alguma forma vai estar ali se conectando com a nossa essência, com o que a gente acredita, né? Isso está muito relacionado com a empatia, né? Essa questão de você saber se conectar, saber que o outro tem uma dor, respeitar aquela dor, né? E poder contribuir de alguma forma com aquilo. E aí uma terceira característica, uma terceira dica também que eu tenho aqui para trazer para você que quer se tornar uma pessoa mais influente, é que você tenha coragem. Porque não adianta você ter boas ideias, você ter opiniões formadas, se você não tiver coragem de falar essas suas aprendizagens, esses seus conhecimentos, essa sua abordagem para o teu público. É preciso coragem de se expor, de falar, né? De aproveitar oportunidades para aparecer quando e onde for importante. Você vai ser requisitado, você vai precisar estar gravando, você vai precisar estar fazendo vídeos, conteúdos ao vivo ou gravados, mas você vai precisar ter coragem de aparecer, de mostrar a sua imagem. E eu acredito que essa seja uma dor muito frequente, principalmente nos criadores de conteúdos que estão começando agora, né? Eu enxergo que as pessoas ainda têm um certo receio de mostrar a sua imagem, do julgamento do outro, o que é que o outro vai achar, o que é que... Mas para você se tornar influente, você precisa justamente fazer o contrário disso. Você precisa se importar menos com esses julgamentos, né? Acreditar mais no teu posicionamento, nas tuas ideias, porque é justamente esse teu posicionamento e as tuas ideias que vão influenciar alguém. Então, como vai se tornar uma pessoa mais influente se você não consegue expor, né, a tua opinião, a tua sensibilidade, a tua história de vida? Então, realmente é um caminho que vai precisar de coragem. E eu tenho certeza que esse é um ponto de dor que você ainda tenha, mas que ele pode ser trabalhado, né? Eu já tive muitas dúvidas, muitos medos, mas a vontade de chegar lá me fez começar. E no momento que eu comecei, eu sabia que eu não estava fazendo da melhor forma, eu sabia que não era o conteúdo mais bem trabalhado do mundo, mas que era o início. E todo início exige uma dedicação maior, exige que a gente tenha realmente essa vontade, que a gente acredite na nossa ideia, porque pode ser que muita gente no começo não vai acreditar, mas depois que você repete tanto aquela mesmo diálogo, as pessoas começam, peraí, se essa pessoa fala tanto sobre isso, né, por que não iria fazer sentido, né? Então entenda que não fazer perfeito no começo não quer dizer que você não pode chegar lá, né? Inclusive, não teve um influenciador que eu conheço até hoje que começou de forma perfeita, né? Então, o meu conselho para você que ainda tá nesse início, que ainda tá travado pelo medo, pela falta de coragem, é justamente que você comece a deixar um pouco de lado o que as pessoas vão estar falando, porque mesmo se você fizer, se você não fizer, vão ter pessoas ali julgando o teu trabalho, né? E de certa forma são pessoas que você não vai realmente querer se importar com a opinião. Então, se eu puder dar um conselho aqui para você que está começando agora, para você que realmente
tem essa trava ainda na coragem de começar, é que você reflita mais sobre o teu propósito, reflita mais sobre o que te faz, o que é a tua motivação, o que te faz levantar todos os dias da cama. Então, esse teu grande propósito, ele com certeza é maior do que qualquer opinião de qualquer pessoa, né? Então, ele vai ser o teu grande motivador e impulsionador, porque foi pra mim, foi pra esses influencers que a gente vê, né? Eles sempre têm um grande objetivo, né? E esse grande objetivo é justamente o que fez eles começarem. Então, não se importe de que tudo esteja perfeito. Inclusive, a gente vê o Érico Rocha, né, que é um grande nome do marketing digital, sempre refletindo, né, sobre esse ponto da perfeição. Ele fala muito que antes feito do que perfeito, né? Então, vamos começar a mostrar mais para as pessoas, porque com certeza você aí que está me ouvindo é uma pessoa muito inteligente, muito capaz de poder realmente fazer com que as pessoas queiram ouvir a tua voz, né? Ler tuas palavras. Se sinta mais esse ser que tem algo a contribuir. No momento que você se sente assim, você mostra para as pessoas que elas também podem confiar que você é assim, entendeu? É muito uma questão realmente de você se posicionar, mostrar para as pessoas quem você é, por que você veio e que você não vai desistir à toa. Quando você mostra isso para as pessoas, elas dão um passo para trás e falam: opa, peraí, que realmente essa pessoa sabe o que está falando. Então, meu conselho é esse para você. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. A gente falou sobre um tema que é muito importante. A gente tem um encontro marcado na segunda-feira. Eu volto aqui para falar com vocês sobre mais um tema aí desse universo do marketing digital das redes sociais. Bom final de semana para você. Comece a aplicar tudo isso que a gente falou aqui hoje. Comece a se apresentar quem você é aí por dentro, na tua essência, que com certeza você vai ter pessoas motivadas a te seguir. Espero que esse programa tenha te ajudado de alguma forma e continue aqui ativando as notificações para receber os próximos programas, tá bom? Um beijo e até a próxima!